Bom, é o quadro De Olho na Educação. É isso aí, pessoal, beleza? Estou aqui para falar um pouco mais sobre educação com o Rodrigo Hirai, professor que conseguiu um prêmio aí importante, não é? Na categoria Direitos Humanos, ficou em terceiro lugar, professor nota 10. Esse é o prêmio. Vamos bater um papo com ele para saber como funciona, não é? Qual a participação dos alunos, como surgiu a ideia, qual o tema. Beleza? Tudo bem? Prazer em tê-lo conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Prazer é nosso, André. Prazer estar recebendo vocês aqui e uma honra estar podendo participar aí do programa. Boa, boa. Bom, para falar exatamente sobre esse prêmio, né, professor nota 10, ficou em terceiro lugar. Primeiramente, fale para o pessoal que está em casa o que é essa premiação, para o pessoal entender. Por favor, Rodrigo. Olha, foi uma honra estar sendo premiado. O Prêmio Educador Nota 10 é o maior prêmio na área da educação básica do nosso país. Olha, é o principal só, prêmio. pessoal. Foi a 25ª edição, são 25 anos, então foram mais de 2.600 projetos apresentados. Meu Deus! E foi co-realizado esse ano pela Fundação Victor Tivita e pelo Instituto Somos. A banca de avaliação foram mais de 22 avaliadores no primeiro momento, e aí eles vão fazer uma triagem, e a banca final teve profissionais, pessoas de destaque nas diferentes áreas, né? Especialistas na área de direitos humanos, inovação e tecnologia e sustentabilidade. E o momento lá da premiação, o momento da banca, das trocas das ideias, de conversar com os outros professores premiados, foi um momento muito rico, muito importante para mim. Eu vim com novas ideias, vim com inspirações aí, e foi realmente muito bacana para mim poder estar representando aqui a Escola Maria Luísa Pompeu de Camargo nessa premiação. Bom, você disse que veio com novas ideias. Quais são essas novas ideias? Já passa de primeira mão aí para a galera que está em casa acompanhando. Então, uma coisa muito legal que nós percebemos lá, quando eu estudava na universidade, eu me formei na Federal de Santa Catarina. Na Universidade Federal, a questão do ensino, pesquisa e extensão foi sempre realmente uma coisa muito forte, muito marcada. E aí, quando eu comecei a trabalhar em escola, essa questão do ensino, pesquisa e extensão não é algo tão forte marcado na educação básica, né? Nós pensávamos assim, precisamos dar conta de ensinar os nossos alunos, formar eles como cidadãos e ensinar que eles aprendam os conteúdos dos diferentes componentes curriculares. Mas a questão da extensão, né, do impacto na sociedade, não foi algo tão forte assim, tão marcado na nossa prática profissional durante esses anos. Pelo menos não na minha. Porque de alguns professores com quem eu convivi lá e eu pude trocar as ideias, eu vi que além deles darem conta, né, de formar os seus alunos, de ensinar os conteúdos, uma coisa muito bacana que eu aprendi lá é que além disso eles fazem com que os seus alunos impactem a comunidade. Porque eles pensam que os alunos dele conseguindo replicar esse conhecimento também na comunidade, aí sim os alunos deles aprenderam efetivamente. Não ficou aquele aprendizado em sala de aula, aquele aprendizado teórico. Ficou um aprendizado que eles conseguem entender, assimilaram e conseguem replicar e multiplicar esse conhecimento. Então, foi um momento a gente estar entendendo que, assim, alguns passos que a gente ainda precisa evoluir, foi muito rico. Estou vendo que você está com um peão na mão que tem tudo a ver com o prêmio, né? Isso, exatamente. O nosso prêmio, realizamos um projeto em 2022, do ano passado, com uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental 1 aqui da escola. O projeto iniciou com o seguinte desejo: compreender as diferenças entre os brinquedos antigos e os brinquedos atuais. Puxa, um baita desafio, hein, Rodrigo? Porque hoje em dia, né, são outros brinquedos que as pessoas utilizam. Por exemplo, o peão que está aí com você é um brinquedo do tempo da minha avó, do meu avô. E é muito legal resgatar, não é, o peão. Então você vai contar certinho. Isso. Vai concluir seu raciocínio, mas é um baita desafio esse projeto que você lançou, né? Exatamente, André. Foi realmente um desafio. E foi um desafio justamente por conta dessa dificuldade que eles tiveram com o brinquedo antigo. Então, essas diferenças entre os brinquedos antigos e os brinquedos atuais, nós identificamos e sistematizamos a partir das práticas. O que nós fizemos não foi trazer nossas elaborações do adulto, do professor, e entregar para os alunos. O que nós fizemos foi entregar um peão de madeira para os nossos alunos, para que eles tivessem as experiências, as dificuldades, né? Essas dificuldades pelas características do brinquedo antigo. E aí, então, a partir das dificuldades deles, que nós fomos identificando e elencando essas diferenças. E aí, já no primeiro dia, nós identificamos uma primeira diferença.
Porque quando nós entregamos o peão de madeira na mão dos nossos alunos, na primeira aula de educação física que eles tiveram o peão em mãos, o que eles falaram para nós foi assim: professor Rodrigo, nós ficamos uma aula inteira tentando lançar o peão e não conseguimos. E aí o que nós apontamos para eles foi que eles falaram isso. Ficaram uma aula inteira e não conseguiram. Eles não falaram para a gente, professor, hoje foi só o primeiro dia. Na próxima aula a gente vai estar melhor. Então, dessa ansiedade que eles têm para extrair logo o prazer no brinquedo, nós identificamos essa primeira diferença. Os brinquedos antigos, diferente dos brinquedos atuais, né, eles não trazem um prazer imediato. Já os brinquedos modernos, os brinquedos atuais, não são todos, mas uma grande parte deles trazem um prazer imediato. E aí, às vezes, é tão imediato que esse prazer vem mesmo antes do brinquedo sair da caixa de brinquedo. Às vezes, vem mesmo antes da caixa de brinquedo sair da prateleira da loja. É muito comum a gente ver crianças passando em lojas de brinquedo no corredor e aí tem os brinquedos lá nas prateleiras. Aí a criança vai apertando os botões, aí toca a música, o brinquedo emite sinais sonoros e tal. E aí ali a criança já tem um prazer imediato. Porque eu tenho um filho de 3 anos, eu sei exatamente o que você está falando. Não é? E o brinquedo hoje já traz a diversão em si. Agora o peão de madeira não, porque não foi em uma aula, não foi em 2 aulas, não foi em 3 aulas que eles conseguiram se divertir. Eles tiveram que perseverar, eles tiveram que treinar, eles tiveram que lidar com competências socioemocionais, tiveram que lidar com frustrações que muitas vezes os brinquedos atuais acabam não exigindo deles. E nesse processo de desenvolver essas competências socioemocionais, nós fomos estabelecendo algumas reflexões, né? Então essa foi uma primeira diferença. E essa questão do imediatismo no prazer tem um lado bom no sentido de ser prazeroso, mas tem um lado que nós discutimos que não é tão favorável, a questão da formação do nosso aluno, porque se por um lado o prazer é imediato, por outro lado ele é instantâneo. Ele é instantâneo no sentido de que ele se esvai de forma muito rápida. Então, a partir dessa frustração que eles tiveram nessa primeira aula, nós fomos buscar o que a literatura diz, o que as pessoas dizem, os profissionais, os teóricos dizem. E aí encontramos um documentário que chama Criança, a Alma do Negócio, e apresentamos para a turma. Nesse documentário eles colocam o seguinte cenário: uma criança pede para a família para comprar um brinquedo, mas a família está com um orçamento apertado, está com uma dificuldade, mas vai lá, quer entregar o brinquedo para a criança, então vai lá, orçamento apertado, se esforça, faz um super esforço, compra um brinquedo e aí a criança ganha o brinquedo. Mas aí ela brinca só 2 ou 3 dias com esse brinquedo. Depois deixa o brinquedo de lado. Né? E aí nós identificamos que essa criança brinca com esse brinquedo só 2 ou 3 dias, porque a relação dessa criança com o brinquedo acaba sendo mais caracterizada como uma relação de consumo e menos uma relação do ser brincante com o seu brinquedo. Então essa foi a pegada do prêmio. Eu acho que esse foi um ponto muito importante. O diferencial, certamente. Que fez com que fosse bem avaliado. Porque eu penso que muitas pessoas se identificaram em suas casas com filhos, sobrinhos, né, com as crianças da família, com caixas de brinquedo e brinquedos novos que não foram brincados. E brinquedos assim, ó, rachados, né, gastos. Deixa eu ver. No talo, que é brincado cara, até o final, né? Não, olha que legal, pessoal. Não é? E como que surgiu essa ideia, assim, conversando justamente com os alunos do 4º ano, que você falou e tudo mais? Então, a ideia surgiu a partir das próprias famílias. Que bacana, Rodrigo. Porque para selecionar esse conteúdo do peão de madeira, nós colocamos uma seguinte tarefa no início do projeto para os nossos alunos, para que realizassem uma pesquisa com suas famílias, né, para que eles identificassem quais as principais diferenças entre os brinquedos antigos e os atuais, e dissessem para nós quais foram os principais brinquedos da infância das gerações anteriores da família, dos pais e dos avós. Bom, a questão das diferenças, a questão da tecnologia dos brinquedos atuais, né, foi uma questão muito marcante. E a questão dos brinquedos, os que foram mais citados, né, tiveram alguns. Tiveram bola, carrinho, boneca, e teve peão de madeira. E aí, por que dentre esses brinquedos nós escolhemos o peão de madeira? Porque nós pensamos assim: se nós entregamos uma bola, uma boneca, um carrinho na mão desse nosso aluno do 4º ano, ele vai conseguir brincar. Com bola, boneca, carrinho, eles brincam. Mas com peão de madeira, nós pensamos, os nossos alunos que nos disseram que nunca tinham tido a experiência com peão de madeira, nós pensamos,
Aí vai ser um desafio eles conseguirem brincar. Com certeza. E justamente por pensarmos que onde tem desafio tem aprendizado, aí nós optamos Qual o pelo peão. tipo de aprendizado que você detectou, não é, envolvendo essa questão do peão, por exemplo? Ó, as competências foram diferentes. Então, por exemplo, as habilidades de manusear um peão de madeira, de conseguir enrolar, de conseguir lançar, essa habilidade, esse saber procedimental do saber fazer, né? Essas competências, né, da manipulação, ninguém conseguia lançar. E no final do projeto, todo mundo conseguiu. Então, essa é uma primeira questão. Essa questão do saber fazer mesmo. As competências socioemocionais também foram muito importantes, né? Para conseguir lidar com a frustração, para conseguir lidar com as dificuldades, né? As competências sociais para conseguir interagir, fazer as batalhas, né? Um ajudar o outro, trabalho colaborativo, um aprendeu a lançar de um jeito, o outro aprendeu do outro, um colega ensina o outro a lançar, também foram muito importantes. E um terceiro ponto, a questão atitudinal e a questão da socialização e conseguir fazer essas reflexões. Conseguir trazer, né, esse conteúdo, essas discussões que nós realizamos na escola para a realidade deles em casa. Que bacana, Rodrigo. Rodrigo. Essas diferenças. E o que tem a ver tudo isso que você falou com essa questão que envolve os direitos humanos, que foi justamente nessa categoria que você conquistou aí a terceira colocação? Eu acho que assim, tem algumas coisas que são importantes. Primeiro é que toda criança tem o direito de uma educação de qualidade. Boa. Educação à cultura e o direito de brincar. Só que a educação de qualidade, acesso à cultura, primeiro nós pensamos que para uma criança ter acesso à cultura, ela tem que entender que aquilo é cultural. Então, quando nós fomos, assim, a ideia era o quê? Era ampliar o repertório de brincadeiras dos nossos alunos. Só que quando nós fomos olhar assim, nós perguntamos para eles, quando vocês vão em outras cidades, né, vão visitar familiares em outros estados, em outras regiões, quais são os brinquedos diferentes que vocês encontram? O que eles nos apontaram? Os brinquedos estão todos iguais, professor. O brinquedo que é vendido aqui em Campinas é o mesmo brinquedo que é vendido na cidade do meu primo, que fica lá no outro estado. O tempo que eu passo de lazer aqui, que eu fico muito mais tempo em tela, e olha só, algumas crianças do quarto ano falaram para nós na aula, que eles não brincavam com brinquedo. A realidade do nosso aluno aqui é que o tempo de tela acaba sendo muito mais predominante, protagonista, do que o próprio brinquedo para algumas de nossas crianças. E eles apontaram isso. Quando eles vão em outras cidades, eles encontram os mesmos brinquedos que são vendidos nas lojas aqui. Né? Então... Que curioso isso, né? Não é? Então, nesse sentido de ampliar o repertório cultural, nós pensamos, poxa, mas como é que nós vamos ampliar, buscar em outras regiões, se nas outras regiões vendem o mesmo brinquedo? E aí nós percebemos que para ampliar o repertório cultural, não necessariamente nós precisamos olhar para o lado, olhar para outras regiões geográficas. Nós podemos olhar para trás, mas olhar para trás não no sentido do espaço físico, olhar para trás no sentido do espaço temporal. Olhar para trás, aqui para o próprio bairro, para a própria família, mas para as gerações anteriores. Não precisamos ir para outros bairros. Podemos ficar no nosso mesmo bairro. Que legal, pessoal. Só que ir para um tempo anterior. Não, sensacional. Obrigado, viu, Rodrigo? Parabéns, claro, pelo prêmio, pela ideia, né? Parabéns para os alunos também, que certamente tiveram uma contribuição significativa aí na conquista desse prêmio, não é? E show de bola, vamos dar sequência aí, porque é bem por aí. Muita gente acompanha o nosso quadro, não é? De Olho na Educação, principalmente os pais, não é? Tem uma audiência muito legal com os pais, as pessoas vêm falar bastante para a gente, porque justamente são dicas. E essa aí, certamente, pegando o gancho da conquista do seu prêmio, terceiro colocado, não é? É super importante, mostrando aí a importância de brinquedos antigos também, não é? Quais são as vantagens de se ter, evidentemente, essa relação, voltar a ter essa relação com brinquedos antigos. Parabéns. Muito obrigado, André. Foi uma honra estar recebendo vocês aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho aqui. Valeu, valeu. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau.